Como é que o engenheiro foi parar no marketing? Que carreira é essa? Que a cabeça do engenheiro é muito processual e vindo para o e-commerce. E aí, então acho que o primeiro ponto é, para quem está começando, vai entender o consumidor, vai avaliar, vai aprofundar. Não quer dizer que não falar com o cliente não é importante. Você tem um vendedor lá na ponta que está falando com o cliente. Usar a gente como referência, você está de azul, eu estou de azul, e o resto da sala aqui que ninguém está vendo, ou está de preto, ou tá de azul, ou tá de branco. Então, o homem compra de uma maneira muito mais direta. Eu até vou dar a dica, eu vou perder cliente. Tem gente que tá me assistindo aí e vai resolver o problema sozinho. Mas é muito comum o cara chegar pra mim, meu site é lento, a conversão tá baixa. E a gente vai ver, posso fazer um teste? Tudo bem? Hoje eu vou conversar com o Edgar Carmo. Edgar é Head de Negócios Digitais na Aramis. Ele é formado em Engenharia Elétrica e Telecomunicações com 2 MBAs em Administração e Gerenciamento e em Liderança e Gestão. Ele tem mais de 20 anos de carreira e uma vasta experiência em marketing digital, estratégia digital e inovação. Ed, tudo bem? Tudo jóia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Começa contando pra gente, você é Head de Negócios Digitais na Aramis. Quando falo em negócios digitais, Aramis, eu logo penso no e-commerce da Aramis. Sim. Além do e-commerce da Aramis, que mais está sob a sua responsabilidade? Cara, hoje, como você falou, o e-commerce, toda a parte de marketplace in, marketplace out, os projetos digitais da Aramis, então tudo que envolva essa integração do offline e do online, e toda a parte de atendimento, olhando muito a questão do CX, né? Como que a gente integra toda essa visão de cliente na jornada do online e do offline. Legal, integração entre online e offline, eu vou te perguntar sobre isso, eu fiquei bem curioso. Me conta outra coisa, você é formado em engenharia, né? Mas você sempre trabalhou com marketing, com inovação, com negócios. Como é que o engenheiro foi parar no marketing? Que carreira é essa? Cara, uma história bem interessante, assim, eu comecei minha carreira, como todo bom engenheiro que não vai para engenharia, a área de processos. Então trabalhei ali muito em revisão de processo de compra, de venda, supply chain, e num dos convites foi, vamos estruturar um mercado, um e-commerce B2B. E olha que interessante, o mercado de cartões de pré-pago. Então isso que a gente vê hoje com algumas empresas de cartão de benefício, eu comecei lá em 2007. Então entrei nesse mundo de digital através do mercado, né, de cartões pré-pagos e estruturei alguns e-commerces ao longo do caminho aí, muito focado em B2B. Passei por empresas de telefonia também, seguradora, e hoje estou aqui na Aramis olhando para o digital, mas muito mais B2C. Então uma mudança, eu falo que começando com o processo, e a cabeça do engenheiro é muito processual, e vindo para o e-commerce. E aí não tem jeito, né? Quando fala de marketing digital, a gente está falando de muito número, a gente está falando de muito conceito de integração, acaba que me apaixonei por esse mundo e estou aqui até hoje. Esse é um negócio que eu acho que é interessante. Você está falando de e-commerce, você com certeza tem muita conversa sobre tecnologia, sobre ferramenta, sobre tempo de carregamento, SEO, e muita conversa sobre comportamento, marca, consumidor. O quanto alguém na sua posição tem que saber de uma coisa ou de outra, e que conselho você daria para quem está começando na área? Onde focar? Cara, muito interessante essa pergunta, porque assim, o primeiro ponto que você colocou quando se fala de marketing, você está falando de experiência do consumidor. Você está tentando entender o que move a cabeça dele, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é se inteirar muito e conhecer muito do seu consumidor, que é uma das coisas que a gente vem fazendo muito aqui, que é aprofundando na visão do consumidor. Então, não adianta eu falar de marketing sem realmente falar dessa questão como o comportamento do consumidor dentro da sua marca, dentro do seu dia a dia. Então, eu acho que o primeiro ponto para quem está começando, vai entender o consumidor, vai avaliar, vai aprofundar, trazer tecnologia, é claro, para conhecer um pouco do consumidor. E se amarra muito no final do dia, com processos, né? Porque no final do dia você está olhando para como ele compra, aonde ele compra, que canal é mais aceitável, como ele conversa com você, porque quando a gente está falando de comunicação é isso, né? Como ele conversa com você, porque você vai abrir um canal de comunicação e nem sempre é o canal mais eficiente de utilização ou de fala com ele. Então, quando fala de
marketing é entender esses canais, entender o comportamento para você usar as ferramentas, né, o dia a dia das ferramentas para conseguir trazer essa visão mais clara e esse aprofundamento da visão. Cara, me ajuda a só tangibilizar um negócio aqui. Claro. Tem bastante gente que assiste a gente, que está começando uma jornada de transformação digital. A gente tem recebido muito contato de empresas que estão crescendo, ou empresa familiar de segunda geração, já é uma marca estabelecida, já é uma empresa existente, mas não é uma Big Corp. Então esses caras estão engatinhando no digital às vezes. Aí você está falando sobre conhecer o consumidor. Quando esse cara que vem do varejo tradicional pensa em conhecer o consumidor, ele pensa, eu estou vendo, o cara está entrando aqui na minha loja e tal. Mas no digital, o consumidor está lá na casa dele. Como é que eu conheço o consumidor? Eu acho que primeiro, né, quando a gente fala de ferramentas, eu acho que todo mundo conhece o Google Analytics. Ali vai te dar uma visão mais ampla, né, de como ele acessa, onde ele acessa. Mas eu acho que a principal mudança está em como você capta as informações que não estão ali. Uhum. Então, quando você pensa no cliente, a gente pode separar os dados dele em comportamental, de engajamento e transacional. Transacional todo mundo sabe, ele comprou a camiseta verde hoje, né? Ou comprou uma calça há 3 dias, ou comprou um celular há uma semana. Então, o transacional, ele é mais simples, porque é o tangível que está ali no dia a dia. Mas quando o relatório que o cara do e-commerce vê todo dia mesmo. Mas no final do dia, o que é importante, né, o que traz relevância é o comportamento. Então, assim, o que fez ele chegar na camiseta? É uma data especial? É um jantar que ele vai ter? É um evento? Então, esse é o comportamento que faz ele realmente tomar a decisão de compra. Eu acho que o ponto importante dessa conversa é que quando a gente olha para o engajamento é o que faz quando você comunica ou quando você manda sinais de um determinado produto, da sua comunicação, o quanto ele engaja, o quanto ele fala, ou o quanto ele se movimenta em relação àquela comunicação. Então, quando você une... Que tipo de resposta ele dá para a sua comunicação de marca? Exatamente. Quando você junta essas 3 visões, né, o comportamento, o engajamento e a transação, você passa a conhecer o cliente. Porque você sabe o que estimula, você sabe o que o faz movimentar e você sabe o que ele compra. E aí você passa a ter uma visão mais clara de quem é seu cliente. Porque a gente fala muito de persona, né? Você vai conseguir identificar, é o cara de São Paulo com 25 a 30 anos que é engenheiro. Tá bom, você criou uma persona para você atingir um público. Mas será que é o público que realmente está gerando estas 3 movimentações? Eu acho que isso é muito importante quando a gente fala de visão de cliente, de visão de integração e principalmente marketing. Porque no final do dia a essência está no cliente, está na visão de como a gente fala com ele. Quer dizer, marketing, que é uma ciência super humana, hoje é muito engenharia, né? É muito engenharia também, né? Não quer dizer que não falar com o cliente não é importante. Você tem um vendedor lá na ponta que está falando com o cliente. E aí ele está tirando insumos que você não vai tirar nos dados. Ele vai falar, eu vim comprar um terno porque eu vou num casamento amanhã. Onde você está armazenando que esse cara foi num casamento? Para você perguntar para ele como foi o casamento. Então, o seu vendedor, normalmente, ele é um canal de comunicação extremamente importante que as pessoas entendem só como vendedor. Não, a gente tem que entender que ele é uma ponta de conversa principal com o seu cliente. E ele tira informações que normalmente você não tira nos dados frios pegados de ferramentas. Que legal isso. Quer dizer, eu não vou coletar dados só no e-commerce. Você vai coletar em todos os canais, em todos os ambientes. E aí, falando da parte que eu gosto do negócio, que é tecnologia, cruzar isso tudo, organizar isso tudo, tirar a inteligência disso é desafiador também, né? É desafiador, cara. Aqui na Aramis, principalmente, a gente fez o quê? Há 1 ano, mais ou menos, a gente vem trabalhando na construção de um Data Lake, justamente para integrar esses 3 momentos que a gente falou. E isso permitiu a gente crescer no e-commerce. Eu acho que você vem acompanhando com a gente desde da nossa parceria, o quanto a gente vem crescendo no canal, né? Só como referência de 2020 para 2024 agora, a gente já cresceu 260% em relação ao que a gente vendia. Mas muito por quê? Porque a gente integrou os dados. Hoje eu consigo
ter uma comunicação mais assertiva, saber qual canal que você gosta de receber comunicação. Eu consigo personalizar algumas ofertas, então a gente vem trabalhando muito a questão de personalização. E como? Muito usando os dados que a gente captou e organizou. É um trabalho simples? Não, mas eu acho que num ano onde a gente fala de crescimento, se você não tem a visão clara para onde você quer ir, quem você consegue conversar, né? Você realmente não consegue fazer um marketing assertivo, você vai fazer um marketing muito aberto. E aí eu acho que no digital a gente precisa ser cada vez mais assertivo e mais personalizado. Legal. E é isso que a gente vem trabalhando aqui. Dá trabalho, mas se paga. Se paga. Dá resultado. Legal. Que legal. A gente teve o privilégio de trabalhar com você recentemente na reformulação, reorganização e otimização do site da Aramis. É um projeto muito divertido. Conta pra gente como foi o processo de decisão desse trabalho todo, como é que isso foi conduzido e, se você puder, compartilha com a gente alguns resultados dessa reformulação. Legal, cara. Como que eu posso começar? Eu acho que o início foi, em todas as conversas que a gente tinha, dois fatores importantes foram na tomada. O primeiro foi que quando a gente olhava muito para a questão de page speed ou experiência do usuário no mobile, que era uma informação importante para a gente, 80% dos nossos usuários hoje usam, né, o site mobile. 80%? 80% do tráfego. Então, primeira decisão, cara, a gente montou um site lá atrás que ele estava preparado para ou mais desenvolvido para o desk. Então a gente falou, cara, então o primeiro passo é como que a gente realmente transforma isso, a experiência do mobile. Segundo ponto é o tempo de carregamento, que a gente já falou, né, que é um dos fatores importantes, a gente precisava mudar isso. Mas outro ponto adicional a tudo isso foi olhar para a nossa base. Hoje, 30% da nossa base, numa loja masculina, né, de vestuário masculino, é mulher. Então, cara, a forma de compra é diferente. Então, quando você fala de um homem, e aí a gente pode até usar a gente como referência, você tá de azul, eu tô de azul, e o resto da sala aqui que ninguém tá vendo, ou tá de preto, ou tá de azul, ou tá de branco. Então, o homem compra de uma maneira muito mais direta. Não tô dizendo que ele só compra isso, mas no dia a dia acaba indo umas escolhas mais claras. Quando eu falo da mulher, a mulher ela já tem uma ampla, né, a compra já é um pouco mais de descoberta, ela quer entender um pouco mais do que é o produto, ela quer olhar como aquilo se comporta no dia a dia. Então, foi o primeiro... E isso tudo que você está dizendo não é o seu palpite, não é o meu palpite. É comportamento demonstrado. A gente pode ver isso, inclusive, quando você pega um site de loja masculina e quando você pega uma loja feminina. Tem muitas cores, tem muita vida, tem muita estampa. Ao mesmo um pouco mais sério, né? mais direto. Então a gente olhou para isso e até numa sugestão, né, num trabalho em conjunto, a gente viu lá que ter uma área de discovery que permite o cara entender o que a gente vende, que traz muito mais mulher ali para saber o que a gente tem de tecido novo, de produto novo, acaba tendo uma navegação mais feminina, e no shopping, que é uma compra mais direta, você acaba tendo uma visão mais masculina. Então, esse foi o primeiro, os três, acho que os pontos principais. O primeiro é navegação, né? Quem está navegando e por onde está navegando, então o mobile para a gente era um fator importante. O segundo, a questão do público, né? Público feminino, masculino, como ele se comporta. Eu acho que a terceira é muito essa visão que a gente precisa melhorar realmente em ampliamento, o tempo de resposta do site, tudo isso. Então, isso fez a gente tomar a decisão de mudar. Mas eu acho que a construção foi legal. A construção trouxe o processo onde a gente simplesmente não virou o site, mas escolheu os parceiros ou, né, numa linguagem mais técnica, quais eram os scripts que estariam ali dentro do site. Né? A gente não voltou todos os scripts, a gente foi voltando e testando se aquele script realmente traria um pouco mais de resultado ou menos resultado dentro do nosso canal. E para quem estava no projeto, lembra que a gente chegou um momento que só tinha Google Analytics, Facebook e Google, para saber qual era a conversão real do site. Sim. E depois a gente foi adicionando o restante, vendo o quanto aquilo se comportava para trazer resultado. Tanto que a gente saiu de uma conversão de 0,7 para 1,4, né? Então, assim, foi uma melhoria
incrível que a gente fez no site, olhando para quem é o meu público, qual a velocidade que eu quero ter para o meu site, como é o comportamento de navegação deste público que está ali dentro e principalmente quem agrega na nossa conversão. Uhum. Eu acho que esse foi o ponto-chave da virada do site. Eu queria destacar uns pontos do que você falou. Claro. Primeiro, para ter certeza de que eu entendi, e também para que a pessoa que está nos assistindo lá extraia insights disso, né? Primeiro você falou sobre comportamento, e aí você está falando desde o começo de entender o seu consumidor, de entender o comportamento. E para mim isso ficou muito mais palpável quando você falou que 30% das compras são feitas por mulher, quando você falou sobre o comportamento do homem e da mulher ao comprar, que 80% do público acessa via celular o site. Então esse é o tipo de coisa que esses números não querem dizer nada para outra pessoa que tem um outro e-commerce, mas o processo, né? A ideia de que, puxa, vou descobrir quem está comprando, por onde está comprando, em que situação, isso guia decisões. Acho que você deu um exemplo muito prático. Quem está assistindo ficou muito claro que, puxa, preciso descobrir quem está comprando, como as pessoas estão acessando, Sim. Qual o comportamento do meu consumidor em relação à minha marca para tomar decisão com base nisso. Achei isso fantástico. O segundo ponto que eu achei fantástico, aí talvez tenha uma galera mais técnica que assiste a gente também, que vai curtir muito, é esse negócio do tempo de carregamento, sabe? E aí você falou, os scripts que estão no site e tal. E, cara, tagueamento, né? Esse negócio, o meu site está pronto, agora põe a tag do parceiro tal, a tag do parceiro tal. Isso é um tremendo de um ofensor em tempo de carregamento. Sim. Essa é uma briga que a gente tem lá na Visi o tempo todo. É muito comum. Eu até vou dar a dica, eu vou perder cliente. Vai ter gente que tá me assistindo aí e vai resolver o problema sozinho. Mas é muito comum o cara chegar para mim, meu site é lento, a conversão tá baixa. E a gente vai ver, posso fazer um teste? Vou só desligar o Tag Manager aqui do seu site, só para ver o que acontece. E os números vão lá para cima, sabe? Assim, exatamente. Então, é um negócio que tem que olhar, né? Tempo de carregamento... Porque no mercado tem muita solução legal. Uhum. Mas tem que entender se aquilo funciona para o seu negócio. Nada melhor que testar. Coloca. Entende se a conversão melhorou. Entende se teve alguma resposta positiva. Se não funcionou, cara, desliga. Uhum. Você vai ter mais uma tag, você vai ter mais um fator de carregamento para o celular, né? Porque hoje a gente fala de utilização, tô falando 80% do meu tráfego é no celular. Uhum. Não é tudo lá que a gente tem uma banda que funcione perfeitamente. Então, cara, quanto mais leve, mais seu usuário vai estar dentro do seu site. Então, acho que esse é um ponto importante. Sim, tem que testar. Tem ferramenta muito bacana no mercado que vai te ajudar a trazer conversão ou vai ajudar você a diminuir uma dor na frente. Então, para moda, por exemplo, a gente tirou a ferramenta que permitia a gente mostrar o tamanho, né? Para você serve o GG, para você serve o G, para você serve o P. Uhum. A gente tirou. Aonde refletiu isso? Na troca. Uhum. Não adianta aumentar a conversão e aumentar a troca. Troca. Então, volta essa ferramenta que ela não me ajuda na conversão, mas ela me ajuda numa redução de troca e devolução. Que para moda deve ser um negócio é um negócio assustador, importante. Então, não necessariamente ele vai te trazer uma conversão direta, mas você tem que olhar o seu processo para entender se aquela ferramenta te ajuda a reduzir alguma outra coisa. Então, acho que esses são os pontos cruciais na análise, né? Então, a cabeça do engenheiro funciona dessa forma. Eu ia dizer isso, um negócio que Qual que é o processo? Aonde esta ferramenta vai me ajudar? Tem duas coisas que eu sinto muito, assim. Eu acho que o decisor no e-commerce, quando a gente está falando de tagueamento, por exemplo, é um negócio que fica muito abstrato. Sim. É tipo, põe a ferramenta aí, põe outra. Quanto mais, melhor. Porque ele não está vendo aquela carga, ele não está vendo o que o site está carregando. Não é tangível, né? E aí talvez a cabeça do engenheiro ajude nisso, né? E é isso a junção do marketing, que é conhecer o cliente, com a cabeça do engenheiro, que é, mas tá bom, isso que você está me falando vai me afetar em alguma coisa aqui. Então, e não é a cabeça do engenheiro, é a cabeça de quem cuida de um site de e-commerce. De um negócio digital, né? Que afinal de contas, é isso. São pessoas nas pontas, mas o meio é computadores, é tecnologia. Exatamente. Tem que entender das duas coisas. Um outro ponto que eu acho que é bem interessante é um viés que guia decisores em e-commerce. Ainda tem muita gente presa a isso, que é, apesar de o meu consumidor estar comprando no celular, eu estou trabalhando num desktop. Então, a gente sente mesmo que o processo de fazer design, aprovar o design da marca, sabe?
muitas vezes o cliente espera, a agência entrega um design de desktop primeiro, não dá aquele foco para o celular, porque é onde eu vou ver. Avaliar tempo de carregamento, mas você carrega o seu próprio site, geralmente no escritório, no computador bom. Então, quem gere e-commerce tem que sair do conforto do desktop de vez em quando e experimentar o que o seu consumidor está experimentando. Né? Sim. Cara, eu acho que eu acho que simplificando o seu ponto quando a gente olha para o dia a dia, para o nosso dia a dia, quantas vezes você abre para olhar o WhatsApp, para olhar Instagram, para olhar qualquer outra rede social que você siga, quantas vezes você abre no desk? Você está na frente aqui do computador, aí você pega o celular, quantas vezes você fez isso para olhar o site que você gerencia? Ou pior, você está aqui na frente do desk, aí você fala, nossa, preciso comprar alguma coisa. O que você faz? Abre o celular e usa um aplicativo que você está acostumado. Né? Você tem grandes players aí, grandes aplicativos. Então, tem que começar a usar essa mesma cabeça como se fosse um consumidor da marca que você gerencia. Né? Primeira coisa, abre aqui, sai da rede, sai do Wi-Fi, porque também é outro mecanismo, né? Eu tenho um Wi-Fi aqui de sei lá quantos teras e o negócio é super rápido. Não, tira, desliga, põe no 4G e abre o seu site. Cara, quanto tempo demora? Quanto tempo você conseguiu, depois que ele carregou, para você fazer assim, conseguir descer uma página? É o seu cliente que está fazendo isso. Né? Eu acredito muito que não é só a Aramis que tem 80% do tráfego mobile, deve ser, quase todas as marcas devem ser assim. Tanto que tem muita gente que investe em aplicativo. Então acho que o ponto principal é sair dessa mentalidade e falar assim, é óbvio que o desk tem que ser muito lindo. Mas olha a experiência do mobile primeiro, faz todas as telas no mobile, na hora que você falar assim, cara, a navegação tá muito boa, para não falar um palavrão. Aí a gente vai para o desk e replica toda essa experiência para o desk. Aí sim você vai ter uma experiência onde o seu cliente provavelmente vai converter mais, comprar mais, se interessar mais pelo seu conteúdo. Sim, não é entregar um desktop ruim, mas, cara, Ele tem que ser lindo. 80% dos seus clientes estão no celular, então você tem que começar por ali, né? Ali tem que ser excepcional, né? Exatamente. Também é muito legal, assim, o mercado repete muito algumas pesquisas. Tem uma da Amazon, que é bem conhecida, em que eles falam sobre a importância do tempo de carregamento. Eles falam quanto cada milissegundo a mais para carregar reduziu a conversão e tal. E aí, às vezes, o pessoal pode olhar e falar, a Amazon lá e tal. E a gente tem aqui um case, você citando números reais aqui, né? Você dobrou taxa de conversão só otimizando o site. Otimizando o site. Uma boa experiência também de compra ajuda, mas todo mundo que vai usar, quando o negócio começa a ficar travado, já fica impaciente, né? Fica clicando, tentando. É a mesma coisa em qualquer ambiente. Então, assim, o tempo de carregamento ele é super importante e ele faz sim converter mais. Deixa eu mudar de assunto agora. Qual foi o impacto da pandemia nos negócios digitais? A pandemia foi um negócio horrível, não tem como descrever o que a gente passou, sabe? Perdi gente querida e tudo mais. Mas para as empresas foi um momento de mudança forçada, mudança que a gente não queria fazer, mas isso deixou algum legado, né? Eu acho que o primeiro é o que você disse, né? Eu acho que é o legado o quanto a gente não estava preparado, né? Para tudo, né? Ficar em casa ou utilizar o digital como um canal principal, né? Porque durante um tempo a gente usava basicamente o computador para fazer compra, para pedir comida, para uma série de coisas que no dia a dia parecia muito simples, parecia que não era uma coisa, não, mas passou a ser o seu dia a dia. A segunda parte foi pra gente que é do varejo, que depende, né? Eu tenho 120 lojas. Cara, imagina 120 lojas fechadas, todos os vendedores ali dentro, em casa, e falando, e agora? O que a gente faz? Né? O Rick, nosso CEO, falava, cara, e aí? O que a gente faz? Como que eu faço essa galera realmente continuar vendendo, continuar tendo o seu ganha-pão? Porque no final do dia tá fechado, você não vende, como que você paga o salário de todo mundo? Eu acho que o primeiro legado foi entender que o digital era um caminho. Então assim, vamos ativar código do vendedor?
Vamos colocar os vendedores para usar a vitrine infinita, a prateleira, para usar o e-commerce como um canal de saída? Vendendo o que está na loja, não tem problema, mas ainda assim usando e conversando com o cliente através de um WhatsApp, ofertando alguma coisa. Então acho que o primeiro cenário foi esse, cara, a gente tem um canal onde a gente consegue escalar e colocar todo mundo para usar esse canal, né? O e-commerce para a gente passou a ser relevante a partir do momento que a gente entendeu que os vendedores também estavam ali. E por isso que eu coloquei um ponto anterior, que o vendedor é um canal de mídia extremamente eficiente. Ele está falando com o seu cliente, se ele fala bem da marca e se ele sabe o que ele está falando sobre a marca, é a mesma coisa de você ter uma mídia, né, um Facebook falando de alguma coisa sobre você. Você está dando o discurso, você está colocando a mensagem. Então, esse pra gente foi eu acho que se pudesse resumir, esse foi o nosso principal ganho com a pandemia. Entender que os nossos vendedores, sim, são importantes. E por que eu falo isso? Porque hoje, de 100% do que eu vendo dentro da loja, 10% são de clientes que não estavam na loja. Ou seja, ele está falando com o cliente que está fora e está vendendo um produto que está na loja. O seu vendedor lá na loja física está fazendo venda digital. Exatamente. Então, você imaginar que uma loja, 10% dessa venda, o cliente nem entrou na loja, e se eu olhar no digital, eu posso te dizer que quase 40% do que sai do digital tem a influência de um vendedor. Então, 10% do que ele vende na loja, mas quando eu olho para o digital, 40% tem influência de um vendedor levando o cliente para o carrinho. Isso é muito legal. Meu primeiro e-commerce faz 25 anos que eu fiz o primeiro e-commerce. Era outros tempos, uma outra internet. E durante muito tempo, a gente via as operações de e-commerce serem vistas por quem já estava dentro do varejo como um concorrente, uma ameaça. Sim. Então era, puxa, a operação do e-commerce brigando com a operação física, sabe? O diretor de vendas que um outro diretor de vendas online, e eles brigavam, literalmente, assim, brigavam por estoque, brigavam por mídia, brigavam por espaço de marca, né? E hoje as marcas estão entendendo, o conceito de digital nasceu aí, né? A ideia de que, cara, a sua vida é online e física, você está em todo o ambiente, a marca tem que estar lá. Você contar isso desse jeito, eu tô achando fantástico. E interessante que, quando a gente olha para isso, o cliente que compra em mais de um canal, para a gente, né, o cliente que a gente chama de cliente omni, o cliente compra em loja e compra pelo site, ele tem uma frequência de compra 2 vezes maior e um LTV 3 vezes maior. Ou seja, ele está comprando, está sendo impactado por outro canal, está indo na loja e ele está comprando mais. Então, não é que o cliente ele passa a ser de um canal ou de outro. Quer dizer que ele passa a entender que ele consegue encontrar o produto em mais de um canal. Então, isso pra gente é... Ele é aquele seu amigo fiel que almoça com você e também fala no WhatsApp, né? Exatamente. Ele tá lá, tá vivendo a marca o tempo todo. Exatamente isso. Que legal isso. Uma operação igual a da Aramis, com certeza é muito mais do que a venda, sabe? Em moda, eu acho que isso é especialmente desafiador. Porque você tem que entregar e você tem o lance também de troca e devolução, que deve ser muito maior do que em qualquer mercado, que a pessoa compra e experimenta e vai saber como é ali e tal. De pós-venda, de experiência de marca. Tudo isso assim, é super especial em moda, não é? É mais desafiador do que nos outros mercados? Eu posso dizer, né, com a experiência que eu tenho, que não é só o tamanho, não é só, mas é o quanto você se sente, né? Você compra uma roupa para se sentir bem, né? Para ir num casamento se sentir bem, para ir numa festa se sentir bem, porque está bem vestido. E às vezes a roupa... Quer dizer, às vezes ela serviu, mas... Você olha e fala, cara... Você não sentiu o que queria sentir quando comprou. Né? Não tô me sentindo bem com esse... Então isso causa a devolução. Causa troca, enfim, troca e devolução eu acabo tratando da mesma forma, né? Porque no digital você acaba devolvendo o produto até chegar um outro, então é uma devolução. Sim. Então, pra gente é uma dor, ele representa um bom resultado, né, do que a gente fala, mas ainda assim pra gente aqui é controlado.
porque a gente tenta de toda forma, o cliente, como é um cliente mais constante, ele acaba já sabendo um pouco do tamanho que ele usa. Mas ainda assim, representa de 5 a 6% de tudo que eu vendo volta como taxa de devolução. Alguém está abrindo um e-commerce agora e está assistindo a gente. A pessoa está começando agora no e-commerce. Já tem um negócio físico, está indo bem, mas está experimentando e-commerce. Ele deve estar subestimando algum desses desafios, né? De logística, de pós-atendimento, de... Que conselho você daria? Onde é que ele não está olhando e que vai pegar ele primeiro? Eu acho que em todos os pontos, cara. Porque assim, se você abre um e-commerce, saiba que você vai ter que olhar como você está comunicando, como esse cara está navegando, o que ele está encontrando no seu site. E aí, né, quando a gente fala de profundidade de sortimento, qual é o mix de produto, isso é super importante, isso faz você escalar ou não escalar a sua operação. No momento que o cara vai pagar, você tem que entender se a taxa de a aceitação do seu cartão de crédito está bom, está ruim, dos meios de pagamento que você usa está bom, está ruim. Você tem que entender se o antifraude está funcionando ou se ele está muito apertado, ajustado ou não. Depois você tem que entender se a sua operação está sendo rápida na separação do produto, se está entregando no prazo combinado que você teve com o cara, se a logística vai para algum estado onde tem algum tipo de taxa diferente, que você vai ser parado na barreira em alguma coisa, enfim. Cara, a operação ela é tão grande que em todo step você vai ser pego por alguma coisa. Mas é importante que, dentro do todo, você saiba o quanto você está trazendo de resultado no final. Porque muita gente começa a escalar o e-commerce e fala, nossa, estou vendendo muito. Aí você vai ver lá na última linha que tudo isso te gera custos. Quer dizer, essas coisas têm que ser enxergadas na operação como um todo. Você tem que olhar a linha final, não a linha lá em cima. Quanto eu vendi, qual é a margem direta da venda. Porque a margem, é óbvio que você tem que vender mais. Mas se você aumenta e tem uma logística ineficiente, você aumentou o custo de logística. Se você tem um local onde você paga mais imposto, você aumentou a sua linha. Se você precisa de mais pessoas para gerir um e-commerce, precisa de mais dinheiro. Se você precisa alcançar mais cliente e você não tem um bom tráfego direto, você vai precisar de mais dinheiro com mídia. Tudo isso vai fazendo você crescer sua linha de custo e lá no final, cara, você pode ter vendido muito. Mas no final você está com uma linha deficitária. Então acho que é isso que vem mostrando até os casos, quando você olha todo o mercado que vem acontecendo com o varejo, né? Muitos grandes varejistas tendo um resultado não tão bom. O que motiva? No trabalho e na vida, o que faz sair da cama todo dia de manhã? Acho que o primeiro é família, né, cara? Tenho lá meu baixinho que me motiva todo dia a acordar e tá nesse mundão. Mas tá aqui, tá junto com as pessoas e principalmente quando fala de varejo é ver a pessoa realizando o sonho dela, né? Porque quando você fala de uma compra, é realizar um sonho. Isso me motiva. Quando você olha que o cara entrou, você divulgou um produto, o cara gostou e comprou. E saiu bem. Deu uma nota positiva lá no nosso NPS, dizendo, pô, gostei de comprar da Aramis, a roupa é bacana, a roupa me caiu bem, tô bem vestido, tô me sentindo feliz. De algum jeito você deixou a vida dele melhor. Deixei a vida dele melhor. Então, o varejo ele traz isso, né? Porque não é simplesmente a venda pela venda, mas é a venda para realizar um sonho. Então, acho que isso me motiva bastante estar aqui na Aramis e estar no varejo como um todo. Que legal. Ed, valeu, cara. Muito obrigado. Valeu mesmo, acho que foi muito útil aí para a galera que está ouvindo, muitos insights super valiosos. Eu agradeço o convite e estamos por aí. Legal. E você gostou? Para não perder as próximas, não esquece, se inscreve no canal e clica no sininho, você sabe aí como funciona, para receber notificação, senão você não vai ser avisado quando sair a próxima. Valeu!